Olá, bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia através do manual da lição da Escola Sabatina. Estamos agora entrando no segundo tema da carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, gostaria que nós ouvíssemos um pequeno trecho de um louvor muito especial que tem tudo a ver com a lição. Este louvor fala de agradecimento. Este louvor fala de gratidão. E a letra dele vai discorrer que a gratidão se dá pelo plano da salvação em Cristo Jesus. E a nossa lição número 2 tem o tema, o grandioso plano divino centrado em Cristo. O verso para memorizar está em Efésios capítulo 1, verso 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O título nos fala sobre um plano grandioso centrado em Cristo. E este plano nós sabemos que é o plano da salvação. Eu te convido a pegar a sua Bíblia, a pegar a sua lição, pegar a sua caneta. Te convido ainda, se não é inscrito no canal, se inscrever e vamos partilhar destes conhecimentos tão maravilhosos que vai nos encher de esperança, de alegria e de plena certeza de que Deus cuida de nós. Deus, através de Cristo, nos escolheu e nos aceitou. Os méritos de Cristo nos dá essa garantia, porque Ele pagou a nossa conta do pecado. O que jamais nós poderíamos fazer, Cristo fez por nós. Ele nos tirou do império das trevas do pecado e nos trouxe a liberdade. E esta liberdade nos confere vida eterna. Então, isso deve ser a nossa maior bênção. E nós devemos cantar essas bênçãos e contá-la também. Porque a humanidade precisa ouvir que Jesus é o grande Salvador. E nós devemos ser gratos. Quanta gratidão nós devemos externar por tudo que Deus fez na pessoa de Jesus para nos redimir do pecado. Porque nós somos dele e Jesus é nosso. A lição vai falar também que nós somos herança de Deus. Então, o verso aqui que nós lemos em Efésios 1:3, ele é uma expressão de agradecimento a Deus por tudo que Deus faz, pelo que Ele fez e pelo que Ele ainda fará. E Paulo aqui ele externa essas bênçãos, esta gratidão em torno do que Deus fez por nós na pessoa de Jesus. E Paulo externa esta gratidão de uma forma tão linda, porque ele conhece quem é Deus. Ele fala de um Deus além dos conceitos. A alegria de Paulo ao escrever sobre Deus vai além do conceito de quem Deus é. Paulo mergulha no amor de Deus por cada um de nós, pecador. A lição de domingo, ela tem o título Escolhidos e Aceitos em Cristo. Paulo incluiu no capítulo 1 de Efésios, dos versos 13 a 14, do 3 ao 14, ele incluiu uma longa lista de dádivas quando agradeceu a Deus pelas bênçãos do Evangelho. E Paulo, ele começa louvando a Deus, porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Porque Deus nos escolheu em Cristo Jesus e determinou que nós fôssemos feitos filhos santos e irrepreensíveis na criação e pela redenção em Cristo Jesus. Então, resumindo aqui o conceito, é propósito de Deus que nós sejamos salvos. Nós perderemos a salvação apenas por nossas próprias escolhas pecaminosas. Deus fez tudo para nos salvar. E nós é que devemos exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha de aceitar este plano divino centrado em Cristo ou de rejeitar este plano divino centrado em Cristo. A salvação passa pela pessoa de Jesus. Nós não podemos fazer nada para nos salvar dos pecados que nós cometemos, mas Jesus, ele
quem pode todas as coisas, se nós assim escolhermos que Ele faça por nós. Paulo traz o conceito aqui de regiões celestiais. O que significa a expressão nas regiões celestiais? Paulo insiste em dizer que o nosso Deus é essencialmente um Deus de bênçãos. Não só de bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais nas regiões celestes, nas regiões do reino de Deus. O conceito bíblico de regiões celestes é um conceito muito rico, muito amplo, mas a lição vem aqui trazendo para nós que esta expressão nas regiões celestiais, na lição de domingo, significa o céu como lugar da habitação de Deus, amém? Significa o lugar onde Cristo é exaltado à direita de Deus. É um lugar de bênçãos para aqueles que creem em Cristo, mas também é um local de conflitos de poderes malignos. Nós, pecadores, na nossa visão limitada, não conseguimos enxergar o que está além da nossa frente. Nestas regiões existe um conflito, nestas regiões existem bênçãos também. Nós é quem devemos escolher buscar estas bênçãos em Cristo, porque Ele está no santuário celestial, ouvindo as nossas petições, e nós devemos correr para Cristo, porque Ele abriu caminho para que nós fizéssemos isso. Então, este lugar de habitação onde Cristo está é um lugar de bênçãos para aqueles que querem ter as suas necessidades supridas, a sua fé fortalecida, a sua caminhada contínua, porque Deus, através de Cristo, Ele está ali. Cristo está no santuário, nos oferecendo estas bênçãos. Então, Paulo, ele não mede palavras para expressar a generosidade de Deus em dizer que Deus é um Deus de bênçãos. A lição de segunda-feira vai nos falar sobre redenção, perdão abundante. Nós fomos redimidos por Cristo Jesus. Efésios 2, versos de 1 a 3, a gente lê o seguinte: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam obedecer. Verso 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Aqui nos diz que Paulo vem falando aqui aos Efésios que o pecado tinha dominado a vida deles. Mas nós olhando para a humanidade, para nós, o pecado tem dominado a humanidade, desde ali o Jardim do Éden. Então Paulo declarou que os Efésios tinham sido mortos-vivos antes de encontrar Cristo. Mas é essa condição nossa, antes de nós aceitarmos a Jesus. Nós somos mortos-vivos, mortos em nossas transgressões e pecados, vivendo conforme Satanás ordena. Efésios 2, de 1 a 3. Nós éramos escravizados pelo pecado. Nós não podíamos ser libertos por nós mesmos. Precisávamos de resgate. E Deus fez isso mediante a graça em Cristo Jesus. Paulo, então, tem motivos para agradecer, para celebrar estas bênçãos. Tanto a bênção da redenção, quanto a bênção do perdão. Em Cristo nós fomos redimidos e nós fomos perdoados. Amém? Se você hoje aceitou Jesus, mas vem na sua mente pecados que você cometeu, peça perdão a Deus, que Ele liberalmente vai dar o perdão se você pedir, se nós pedirmos a Deus. Efésios, a lição vem falando aqui alguns livros bíblicos, Efésios, alguns textos, Colossenses e Tito. Em Efésios 1, 7 e 8 diz que em Cristo nós temos não só a redenção, mas também o perdão dos nossos pecados. Colossenses 1, 13 e 14 diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Amém? Tito 2, 13 e 14 também está escrito: Cristo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. A redenção, a lição nos diz que a redenção é um tema frequente no Novo Testamento. Essas passagens bíblicas que nós lemos aqui
têm algo em comum: a morte de Cristo para a remissão dos pecados da humanidade. Nós fazíamos aqui, como disse o texto, parte de um império, de um grande império, o império das trevas. Isso é muito forte. Nós vivíamos errantes, nós vivíamos como ovelhas sem pastor. Nós éramos, além disso, prisioneiros do pecado. Nós éramos sentenciados à morte eterna. Nós éramos desprovidos de esperança, subordinados às ordens de Satanás. Quem era o Senhor da nossa vida antes de Cristo era Satanás, porque vivíamos para satisfazer os seus desejos. E hoje, infelizmente, ainda existem muitos escravos que precisam ouvir que Jesus perdoa, que Jesus salva, que Jesus quer dar esperança. E nós somos chamados, assim como Paulo, para levarmos mensagens de esperança, de salvação para os cativos de Satanás que vivem ainda no império das trevas. Nós éramos mortos-vivos, assim como os efésios eram. Nós éramos escravos, nós éramos objeto. E escravo não tem vontade, ele só cumpre ordens. Era assim que nós vivíamos antes de Cristo nos encontrar. Nós tínhamos em nosso coração um vazio do tamanho de Deus. Nós tínhamos, antes de encontrar Jesus, um vazio que só Jesus pode preencher. A redenção celebra a generosidade de Deus em pagar o alto preço da nossa liberdade. Deus nos dá liberdade e dignidade. Nós não somos mais escravizados. Somos cidadãos do céu, em vez de sermos escravos da terra. Na cruz, Cristo pagou o preço do nosso pecado passado e futuro. Somos indignos de tão grande salvação. Por sermos tão indignos, foi que Jesus morreu para nos dar dignidade, para nos dar liberdade, para nos dar esperança. A lição de terça-feira fala sobre o grande plano divino centrado em Cristo. E qual é o plano de Deus para a plenitude dos tempos, como diz a lição, e qual é o seu alcance? O plano de Deus para todos os tempos, na plenitude dos tempos, é unir todas as coisas em Cristo. Nós, antes de conhecer Jesus, nós éramos desgarrados. Nós éramos, como já dito, escravos. Nós não tínhamos liberdade, embora pensávamos que tínhamos liberdade, mas nós não tínhamos liberdade, nós éramos escravizados. E Jesus, o plano de Deus, é unir todas as pessoas, todas as coisas em Cristo. Porque Cristo veio trazer reconciliação entre o pecador e Deus. E Jesus nos uniu em Deus, com Deus. E nós somos chamados a sermos estes agentes de reconciliação para unir as pessoas que estão no império das trevas, levá-las para o reino da luz de Cristo Jesus. Amém? E até rimou. Nós somos chamados a transportar, a despovoar o inferno das trevas para que as pessoas possam conhecer Jesus e aceitem este plano que é centrado em Jesus. A salvação não é centrada naquilo que eu possa fazer, naquilo que você pode fazer, não é centrado no que nós fazemos, nos nossos méritos. A salvação ela é centrada na pessoa de Jesus. E qual é o plano supremo final de Deus? É unir em Jesus tudo em todos os lugares. Quando esse plano centrado em Cristo foi elaborado, a Bíblia nos diz aqui em Efésios que esse plano foi elaborado antes da fundação do mundo. Antes que eu existisse, antes que você existisse, Deus, na sua moral e bondade, antes de criar esta terra, pensando que um dia pudéssemos vir a desviar dos seus planos perfeitos, Deus ali já instituiu o plano da salvação. Então foi antes da fundação do mundo que desse plano centrado em Cristo foi elaborado. O Paulo ainda anuncia a unidade em Cristo como o grandioso e divino objetivo para o universo. Deus iniciou seu plano de unificar todas as coisas em qual fundamento? Sobre qual fundamento está centrado este plano divino? Está centrado na morte, ressurreição, ascensão e exaltação de Jesus Cristo. Esse plano elaborado antes da fundação do mundo está centrado em Cristo Jesus, no que ele fez, no que ele faz, no que ele ainda fará por nós. Deus ainda nos diz que esta igreja que hoje nós somos, fazemos parte, ela é unificada com partes diferentes. É interessante esse
termo que a lição nos traz aqui, esse conceito, que a unidade da igreja, ela é baseada na diversidade, tanto de judeus, como a lição vem falando, e gentios. Nós somos um corpo com várias partes diferentes, mas com um só propósito. E esta união, ela persiste para sinalizar aos poderes malignos que o plano divino está em andamento. É através dessa igreja unida, imperfeita, com problemas, que Deus quer mostrar ao mundo o poder que ele tem para salvar pecadores. E nós somos aqui tido como um exército que devemos marchar sob a bandeira da unidade. O nosso objetivo maior deve ser exaltar Jesus e levar pessoas à cruz de Cristo, porque diante da cruz de Cristo nós somos um. Não somos ricos, nem pobres, nem pretos, nem brancos, nem judeus, nem gentios, nem escravo, nem liberto. Nós somos um na pessoa de Jesus ali diante da cruz. Nós somos pecadores, necessitados de ser redimidos pelo sangue que escorreu ali em Cristo Jesus. Nós somos chamados a demolir a parede de separação que existe entre pecador e Deus. Nós somos chamados nessa unidade a proclamarmos as boas novas de restauração, de salvação em Cristo Jesus. Ao pé da cruz não há acepção de pessoas. Ao pé da cruz a necessidade de salvação. A lição de quarta-feira vem falando sobre o tema vivendo para louvor da sua glória. Oh glória, aleluia. Aqui Paulo falando aos crentes em Éfeso, ele percebeu que os cristãos estavam desanimados, porque perderam a clara noção de quem eles eram como cristãos. Nós devemos entender que o diabo ele vai se levantar contra nós para trazer desânimo, para trazer descrença, para trazer confusão entre nós, a fim de que esta unidade ela não aconteça. O inimigo ele vai trabalhar de todas as formas para nos desanimar dos caminhos do Senhor. Mas a lição nos traz aqui algo interessante. Nós devemos lembrar de quem nós somos, amém? Nós somos filhos comprados pelo sangue precioso de Jesus, aleluia! E este motivo Paulo queria despertar nos Efésios para que eles fossem gratos a Deus, porque eles tinham sido comprados, eles tinham sido resgatados do império das trevas, eles não eram mais escravizados em objetos, agora eles eram filhos do Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo. Eles tinham uma identidade. Nós temos uma identidade física, um RG. E neste nosso RG consta a nossa filiação, o nome dos nossos pais. Nós, no reino de Deus, nós temos uma identidade. Nós somos filhos de Deus, amados do Pai, herança dele e para ele. Amém? Nós temos ainda mais uma pátria. O nosso mundo não é este aqui. Deus, além de ter nos comprado, nos conferido valor, nos ter feito filhos seus, nós temos uma identidade. Nós temos um Pai. Nós ainda temos uma pátria. Nós ainda temos um lugar para nós habitarmos futuramente. Deus, ele está nos aguardando com esta pátria para nos entregar. Outra coisa que a lição nos traz é que o apóstolo Paulo, ele deseja que os crentes, tanto do tempo lá, tanto os Efésios naquele tempo, quanto nós hoje, que nós saibamos o nosso valor para Deus. Coloque isso na sua cabeça. Você tem valor. Coloque na sua cabeça. Você é amado pelo Pai. Coloque na sua cabeça e no seu coração que você tem um valor preciosíssimo para Deus. Nós, além de possuirmos também uma herança de Deus, porque nós temos a vida eterna em Jesus, nós ainda somos também herança dele, porque ele nos comprou. Tudo isso deve redundar numa vida de louvor para a glória de Deus, amém? Por isso nós devemos viver para louvor da glória de Deus, por tudo que Deus fez e faz por nós. A lição de quinta-feira, o tema o Espírito Santo, selo e garantia. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: Paulo contou brevemente a história de conversão de seus leitores. Quais foram os passos dessa história? O apóstolo apresenta os passos da conversão dos Efésios, que os Efésios ouviram o evangelho. Paulo fala que os Efésios, eles
creram no Evangelho e eles foram selados. É interessante aqui, nestes passos, nós observamos o seguinte, que para alguém ouvir o Evangelho, é necessário que alguém pregue. É necessário que alguém estude a Bíblia com a pessoa. E dessa forma a pessoa vai crer. Crendo, ele vai exercer o seu livre-arbítrio para escolher servir a Deus. E estes passos terminam no selamento com o Espírito Santo da promessa, que é uma garantia, é um pagamento adiantado da herança da salvação. Eu tenho aqui um envelope. Este envelope aqui, para nossa compreensão, ele tem aqui uma espécie de selo, um adesivo aqui. Antes os selos eles eram mais diferentes, mas agora com a tecnologia as coisas vão modificando, mas aqui ainda é um selo. E este selo aqui, ele custou R$18,05. Conforme o peso da mercadoria, era o valor e ainda é o valor da postagem, né? Então, para enviar cartas, os correios cobram uma taxa de operação que é identificada pelo selo. Eu falei aqui R$18, né? Um selo postal é um papel adesivo que prova o pagamento de uma taxa por serviços postais. O valor do selo varia de acordo com o peso da mensagem. Deus nos pesou na balança da vida e viu que o nosso valor é preciosíssimo, amém? Quando nós cremos em Cristo e aceitamos o valor pago por nós, Jesus colocou sobre nós o seu selo, o selo do Espírito Santo. Nós não somos selados com adesivo, mas somos selados com o selo do Espírito Santo. E para concretizarmos esta promessa, chegar ao nosso destino que é o céu, é necessário que eu e você nós escolhamos receber mais desse Espírito, nos permitindo a garantia desse selamento através do batismo diário do Espírito Santo. No comentário da lição aqui nos diz que o Espírito Santo é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação resultante da morte do nosso Redentor. O Espírito Santo é quem nos guia, o Espírito Santo é quem fala conosco, o Espírito Santo é o nosso professor, o Espírito Santo nos leva a ter desejo de estudar a Bíblia, o Espírito Santo nos leva ao desejo de estarmos em oração a Deus. O Espírito Santo nos motiva a fazermos as boas obras que por nós mesmos nós não temos vontade. Então, este Espírito Santo, ele é dado como um agente de regeneração, ele vai nos mudando, nos transformando. Mas se nós desejarmos, se nós buscarmos, se nós pedirmos. O Espírito Santo afasta as afeições pelas coisas da terra e enche nossa mente e o nosso coração com o desejo de santidade. Não há necessidade de haver escassez do Espírito na igreja. A serva do Senhor diz no livro Testemunhos para a Igreja. Não há necessidade de haver escassez do Espírito na igreja. É tempo de você e eu desejarmos mais do Espírito, para vivermos nesse comportamento de transformação. A Bíblia diz em Efésios, ainda 5,18, que o desejo de Deus é que nós nos enchamos deste Espírito, porque este Espírito em nós vai trazer mudança de comportamento, mudança de hábitos, mudança de vida. E o nosso coração vai transbordar de alegria, porque este Espírito habita em nós, que somos o templo do Espírito Santo. Para concluir este estudo, nós precisamos compreender que Deus não seleciona salvos ou perdidos antes do nascimento das pessoas. A salvação passa pela pessoa de Jesus, passa pela cruz. A escolha divina de nos adotar ocorre por meio de Jesus Cristo. Acontece em Cristo. Deus nos deu Jesus. Devemos, como os Efésios, ouvir o Evangelho, crer neste Evangelho, aceitar este Evangelho e sermos selados com o Espírito Santo da promessa. Escolha viver com Jesus. Escolha viver para Ele. E escolhamos nos preparar para o seu breve retorno. Que o Senhor nos ajude a viver dentro desse plano centrado em Cristo Jesus. Querido Deus, obrigado por tão grande amor, por tantas bênçãos, que nós reconheçamos a nossa necessidade de vivermos em uma vida de santidade diante de um Deus santo que fez tudo e faz tudo para nos salvar. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.